Talvez você já tenha se perguntado o que deve definir a vida de um cristão, o que deve moldar a vida de um cristão. Quais são os parâmetros? Quero convidar você a ler a palavra de Deus para buscar respostas a perguntas como essas no segundo livro dos Reis, capítulo 14, versos de 1 a 4. A palavra de Deus diz o seguinte: no segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jeoadã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi seu pai. Fez, porém, segundo tudo quanto fizera Joás, seu pai. Então somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Neste texto eu creio que nós temos algumas instruções sobre quais os parâmetros que devem definir a vida de um cristão. Convido você a continuar conosco neste e nos próximos vídeos que trataremos deste assunto. E se você não fez a sua inscrição, por gentileza, faça agora mesmo, clique aqui embaixo, ative também o sininho das notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E além disso, você pode ser nosso parceiro divulgando o nosso canal. Se você tiver dúvidas, se você tiver sugestões, use a área de comentário, fique à vontade. Teremos prazer em ver o que você escreve e responder na medida do possível. Desejar o meu abraço do coração do pastor. Pessoas entram para a história de maneiras as mais diversas possíveis. Algumas entram por grandes conquistas, construindo impérios ou criando grandes invenções, isso é muito bom. Aos que entram pela porta dos fundos como vilões, tais quais Nero, Calígula, ou traidores como Judas e Domingos Fernandes Calabar e muitos outros. Podemos ver isso também na história da redenção registrada na Bíblia. Após a divisão do reino, Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul, viveram períodos bastante conturbados, inclusive guerreando um contra o outro, fazendo alianças com povos estrangeiros contra os seus próprios irmãos. Neste período, diversos reis ocuparam os tronos dos dois reinos, e quase sempre a Bíblia diz que eles reinaram sem considerar os mandamentos do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para um rei de Judá, do reino do sul, chamado Amazias. Não foi o melhor rei de Israel, nem foi o pior. Foi um rei normal, digamos, na média. Digamos que o seu reinado foi satisfatório. Ele não fez nada demais para entrar na história de Israel. Sua história está aqui porque Deus quis que nós a conhecêssemos. Amazias foi um rei que ilustra muito bem o que é a vida da maioria das pessoas. Uma vida na média. Sabemos que existem pessoas que chamam a atenção por sua impiedade. Houve reis, assim como Acabe, Acaz, Manassés e outros, que chamaram a atenção por sua impiedade. Também sabemos que existem pessoas que se destacam no meio da multidão por sua boa conduta, por sua piedade e bondade, assim como também houve bons reis em Judá. Davi e Josias, por exemplo, foram bons reis na história de Israel. A maioria das pessoas não se destaca, entretanto, nem pela bondade, nem pela maldade. A maioria quer apenas passar os seus dias em paz, em tranquilidade. Mas a pergunta é: como viver assim? Como deve viver o crente em relação à palavra de Deus? O que deve definir a conduta de um crente? E dizendo mais diretamente a você, o que deve definir a sua conduta? Eu vou oferecer nos próximos vídeos alguns padrões para você analisar. E o próximo padrão é: o padrão da palavra de Deus deve definir a sua conduta. Até lá, um abraço do coração do pastor.